Ativando o sistema Atena. Sistema ativado. Introdução à química. Em busca da substância fundamental. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, tentaram estabelecer um princípio da origem e composição do universo, recorrendo para isso ao mundo natural. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto acreditavam que as coisas têm por trás de si um princípio físico, material, que chamavam de arqué. A arqué é caracterizada pela procura da substância inicial, de onde tudo deriva. É a ideia mais antiga na filosofia, já que se tornou o ponto de passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Na tentativa de explicar qual seria a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego Empédocles de Agrigento, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Surgia aí a teoria dos 4 elementos. A lógica e os 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego, Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar, e procurava permanecer nele, ou encontrá-lo. Dessa forma, a Terra estaria no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar, e acima de todos, o fogo. Foi uma proposta bastante razoável, se levarmos em conta os recursos da época, o conhecimento acumulado, a tecnologia, pois eles possuíam apenas a observação, e foi exatamente com o uso dela que Aristóteles chegou a essa conclusão. Quatro elementos de peso. Para você entender, pense um pouco no seguinte. As características da pedra indicam que ela seria constituída principalmente de terra.
Por isso, se a deixássemos cair em um rio, ela iria para o fundo, onde está a terra. O mesmo se daria com as bolhas na água, que subiriam, porque ficariam onde o ar deve ficar. O fogo se ergueria em direção ao ar, e assim por diante. Os corpos celestes não obedeciam a essa regra, porque eles eram feitos de um quinto elemento, não existente no planeta Terra, o éter. Seriam as qualidades, as propriedades. Foi também Aristóteles que fez a primeira organização destes elementos, e lhes associou algumas qualidades como úmido, seco, quente e frio. As possíveis combinações de pares destas qualidades da matéria primitiva produziriam os 4 elementos, ou formas elementares. Com isso, toda forma de matéria seria uma combinação da ação das qualidades dos 4 elementos. Assim, um elemento poderia formar uma nova substância, ou até se transformar, um no outro, com a remoção ou adição dessas qualidades. Introdução à Química. A partícula fundamental. Demócrito, o último dos pré-socráticos, retomando as ideias de seu mestre, Leucipo, apresentou uma teoria cosmológica, que definia como princípio de tudo. Sua teoria baseou-se na ideia de que, se dividirmos um corpo macroscópico qualquer, sucessivamente, chegaríamos a uma porção, que não poderia ser mais dividida, e eles chamaram essa partícula fundamental de não divisível, que em grego se traduz como átomo. A, prefixo de negação, e tomo, igual a divisão, algo que não pode ser cortado. Esse seria o fundamento de todo o mundo físico, a arqué,